vocês? Espero muito que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, sou nordestina e moro aqui no Rio de Janeiro desde 2013, gente. Então, amores, mais uma página aqui para o nosso diário, né? Para quem me acompanha sabe que temos um novo quadro, que é o Diário da Cinha. Então, mais uma página aqui para o Diário da Cinha. Vem história aí, hein, gente? Então, corre, pega logo sua xicrinha de café e sua cadeira, porque hoje tem história verídica. Eu vou contar uma história para vocês de algo que me aconteceu, o porquê eu vim morar aqui no Rio de Janeiro. Gente, eu levo essa história, né, como um sinal divino, ou eu deixo como um testemunho. Esse vídeo, gente, não é para me engrandecer, mas sim para mostrar o que Deus pode fazer na nossa vida, o que Deus pode fazer na sua vida, o que Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Basta ter fé, tá bom? E acreditar, porque muitas das vezes a gente não acredita nas coisas que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? E confiar, que é o mais importante. Então, amores, eu vou começar essa história, esse testemunho, né, da minha vida, que foi um sinal divino que o Senhor me deu para mim, para minha família, né? Claro que cada um vai ter um sinal diferente, cada um tem uma intimidade diferente com Deus, tá bom, amores? Então, que esse meu testemunho, ou que esse meu vídeo de hoje venha fortificar a sua fé, se ela estiver fraquinha, tá bom? Mas se ela estiver forte, Deus abençoe e continue assim. Então, que seja esse vídeo de fortificação, de ânimo para nossa fé. Então, vamos começar a nossa história. Gente, em 2011, lembro como hoje, numa sexta-feira, era um culto de libertação. Eu frequentava uma igreja onde eu morava lá em João Pessoa. E essa igreja ela era bem pequenininha, bem raquítica, mas era abençoada por Deus. Era não, é abençoada por Deus. E eu comecei a frequentar essa igreja através do meu filho, porque ele, na época, ele ia para a igreja, ele cantava, né? Por conta da esposa do meu primo, começou a levar ele, e ele começou a ir, então ele começou a falar para mim, mãe, vamos, manhã, para me assistir cantar. Na época, ele tinha, eu acho que mais ou menos uns 10 anos, 12 anos, não me lembro, me recordo muito bem. Então, eu comecei a ir, fui gostando, então aceitei o Senhor Jesus lá nessa igreja. Gente, quando foi uma sexta-feira, tinha um culto de libertação, e eu fui para essa igreja. Aliás, eu fui para esse culto. E quando eu cheguei lá, tinha muita gente nesse dia, por sinal, né? Eu me sentei num cantinho bem reservado, que eu gostava sempre aquele cantinho do lado que ficava a porta, né? Ficava assim do lado da porta, para me esconder de certa forma. E eu lembro que quando foi nesse dia, gente, o pastor ele começou a pregar, né? Uma pregação maravilhosa, né? Abençoada. E de repentemente, diante do culto, no meio do culto assim, ele começou a pregar algo, vou eu te levar para longe. Gente, quando ele começou a falar, até hoje eu me arrepio. Ele parecia que ele estava olhando dentro dos meus olhos. Ele falou assim, vou eu te levar para longe. Lá vou abrir portas, vou te abençoar e depois eu vou te trazer para tu dar testemunho. Gente, mas ele fazia assim com a mão, vou eu te levar para longe. Você vê como é uma flecha? Parecia que ele estava falando para mim. Ó, chega, eu fico arrepiada. Em meio às pessoas ali naquela igreja, mas parecia que era para mim, eu estava sentindo para mim. Aí, vou eu te levar para longe. Aí fazia assim com a mão. Vou te abençoar, vou abrir portas e depois eu vou te trazer para tu dar testemunho. Gente do céu, aí eu comecei a olhar, eu senti aquilo no meu coração como era para mim. Aí terminou o culto, né? Aí nisso ele falou isso e começou a pregar de novo, entrou na pregação. Foi no automático. Aí eu fiquei pensando, eu digo, eu? Me levar para longe? Olha só, eu me levar para longe?
Eu acabei de reformar minha casa. Estou trabalhando num trabalho bom, que eu ganho bem. Acabei de ser classificada como operadora de máquina, né? Na época eu trabalhava numa fábrica. E meu esposo também está trabalhando. E eu acabei de comprar um monte de móvel. Tinha comprado uma TV maior, tinha comprado um armário, tinha comprado fogão, essas coisas materiais, né? Que a gente não entende, né? O mistério de Deus. E eu falei, Não, eu acho que não é para mim, não. Mas eu recebi, mas não é para mim. E passou, né? Foi passando os dias, eu fui para casa, continuei para a igreja, para os cultos, né? E fui esquecendo que Deus tinha falado para mim através daquele pastor. Quando foi em 2000, isso foi em 2011. Quando foi em 2012, gente, mais ou menos assim pelo meio de junho, maio para junho, eu tinha um irmão, né, que ele já partiu. Nessa época morava 2 irmãos meus aqui. Mas esse meu irmão que teve contato comigo, que foi a ponte para mim vir para cá, ele já faleceu. Aí ele ligou para mim bem assim no final de semana. Ele só ligava para mim em finais de semana. Porque ele trabalhava a semana toda, só estava em casa no sábado. E só ligava para mim no sábado à noite, porque também meu esposo estava em casa e eles começavam a conversar. Gente, então quando foi num sábado, era mais ou menos assim, meio de junho, era no meio do ano assim, quando ele começou a fazer esse contato comigo. Ele ligou, Cinha, eu comprei um terreno em um novo condomínio que estão fazendo agora. E lá os terrenos, como não tem muita gente morando lá, os terrenos são baratinhos, cabe dentro do bolso. Eu comprei um terreno lá e o meu vizinho, ele está vendendo um terreno também. Tu não quer comprar, não? Aí eu olhei assim, aí ele falou, olha, o terreno é 10 por 30. É bem grande, dá para você plantar, dá para você ter criação e tal. E começou a conversar comigo. Aí eu falei, então, eu vou conversar com o Geilson, que é meu esposo. Quando for sábado, você me liga e eu passo para você. Porque meu esposo naquele momento, naquele dia, não estava em casa. Tinha ficado no trabalho e ia chegar mais tarde nesse dia. Aí eu falei, você liga no sábado, que no sábado o Geilson está em casa. E vocês conversam. Aí ele, tá bom. Aí quando meu esposo chegou, né? Aí a gente jantou, aí eu fui conversar com ele. Aí eu falei para meu esposo, meu filho, que às vezes eu chamo meu esposo de filho. Aí eu falei, meu filho, meu irmão, Marconi, né? Meu irmão era Marconi, ele ligou para mim e falou que lá onde ele tá morando, aí fiquei contando a história, né? Abriu um novo condomínio, eles estão vendendo, e os terrenos lá é baratinho, porque só tem mato e tal, é roça lá. Aí meu esposo me surpreendeu. Aí meu esposo falou, Cinha, a gente vamos sair daqui para ir morar no Rio de Janeiro. Cinha, olha, todo mundo que vai morar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que fica desempregado, vai morar debaixo da ponte e passa fome. Isso era a mentalidade do meu esposo, gente. Ele tinha essa mente, que eu não sei quem colocou isso na cabeça dele. Antigamente ele tinha isso, né? Agora não. Aí ele falou isso pra mim. Foi um balde de água gelada, né? Então eu já fiquei logo desanimada. Deus me livre. Ir pro Rio de Janeiro, pra morar debaixo da ponte e passar fome, não é comigo. Então a gente tá muito bem aqui, né? Aí ele me falou isso. Aí eu guardei, eu fiquei quieta. Aí quando foi no próximo sábado, o meu irmão me liga. Cinha, o vizinho vendeu o terreno. Eu não deu tempo para falar com ele pegou e vendeu o terreno. Eu falei, nossa, aí fiquei pensando, né, no meu coração. Não era uma confirmação mesmo. E aconteceu que meu esposo falou, a gente ia morar debaixo da ponte, ia passar fome. Então eu não vou. Então, graças a Deus que deu errado. Aí, tudo bem, a gente ficou conversando outras coisas, mudando tal. Quando foi no outro, gente, isso era em final de semana. Isso não foi um dia atrás do outro, não, isso foi tempo. Quando foi no outro sábado, ele me liga de novo.
sim, eu tenho uma novidade para te contar. Aí, o que foi que aconteceu? Porque eu era muito unido com ele, a gente era muito amigo. Aí ele falou, olha, apareceu um novo terreno aqui, só que não fica pertinho da minha casa. Fica 2 quarteirão daqui da minha casa. O terreno é 20 por 30, quer dizer, é maior, e é o mesmo preço do terreno daqui do vizinho, que o vizinho estava vendendo. Aí eu falei, o mesmo preço? É, e tem que ser rápido, porque o cara que está vendendo esse terreno, ele vai embora para o norte, aí ele quer o dinheiro para viajar, porque aconteceu alguma coisa lá com a família dele, ele está querendo ir embora. Então, ele está vendendo assim, bem baratinho. Aí eu falei, nossa, é mesmo? Vou conversar com o Jailson de novo. Olha só. Aí eu falei, eu vou conversar com ele. Conversa com o rapaz, que quando for sábado, tu me liga e eu te dou o resultado. Ele falou, tá certo. Aí pronto, né? Passou. Quando meu esposo chegou do trabalho, que às vezes meu esposo trabalhava dia de sábado, tá, gente? Lá no norte. Aí, quando meu esposo chegou do trabalho, eu fui e falei com ele. Eu digo, meu filho, apareceu outro terreno lá. Esse terreno agora é maior e é o mesmo preço do outro, é valor X do terreno. E cabe dentro do nosso bolso e vamos comprar esse terreno e a gente deixa lá. Porque se um dia a gente quiser mudar de cidade, a gente tem um terreno lá, a gente aluga, faz uma casa, aluga, faz alguma coisa que ele mora lá, ele toma conta do terreno. E eu pensando, né? Aí meu esposo, sim, a gente já conversou sobre isso. E se eu ficar desempregado lá? E se tu ficar desempregada? A gente vai parar debaixo da ponte. E tu já imaginou a gente com 2 crianças passando necessidade para morar debaixo da ponte? Gente, hoje em dia a gente dá risada disso, né? Mas olha o trabalho de Deus como é lindo. Aí eu falei, meu filho, então vamos fazer uma coisa. Já que você tá com medo, e eu também estou com medo, mas tá dando esses sinais, e eu não lembrava. E o mais importante, gente, que eu não lembrava do que Deus tinha falado lá atrás. Lembra? Vou eu te levar para longe? Nem na mente passava. Aí eu fiquei, né? Eu falei, vamos fazer uma coisa? Vamos orar. Vamos orar, vamos apresentar a Deus esse projeto e vamos conversar com Deus. Aí demos a mão assim, né, no nosso quarto, entramos no nosso quarto, fomos dar a mão. Aí ele ficou de um lado orando e eu orando bem baixinho aqui do meu lado, né, a gente de mão dada. E olha só a oração que eu falei com Deus naquele momento. Eu falei, Senhor, se o Senhor estiver nesse negócio, que o Senhor me dê um sinal, mas um sinal que eu saiba que é o Senhor que está falando comigo e que é para mim ir para esse local, para o Rio de Janeiro. Mas também se não for, o Senhor me dá também o mesmo sinal para mim saber que não é para mim ir. Mas se for, Senhor, o Senhor nos levando daqui para lá, não permita, Pai, que eu passe fome e nem permita que eu vá morar debaixo da ponte. Tá bom, papai. Eu falei desse jeito assim, como se eu estivesse conversando com Deus. Aí eu fui e falei assim, amém. E foi dormir, eu não sei nem o que o meu marido falou, né? Eu sei que o que eu falei com Deus foi isso. Pedi a Deus para não morar debaixo da ponte, nem passar necessidade, gente. Foi bem assim. Foi uma oração bem simples, uma oração, uma conversa com Deus. E pronto, oramos, fomos dormir. Gente, no outro dia eu fui trabalhar. Nessa fábrica, né? Que eu ainda continuava trabalhando lá. Gente do céu, quando eu saía de casa umas 5 horas da manhã para trabalhar nessa fábrica. E eu batia cartão nela 6h30 da manhã, porque de 7 horas tinha que estar dentro da fábrica. Então eu cheguei 5 horas, né, 5h20 por aí assim, na fábrica, porque tinha que tomar café, né, que ela servia o café da manhã. Aí tomei café e fui para uma área de lazer que tinha lá. Fiquei lá sentada. De repentemente, gente, chegou uma colega, a minha irmã, né, em Cristo, irmã Ivone, beijo no coração, que Deus te abençoe, instrumento do Senhor.
Chegou a irmã Ivone, pertinho de mim, aí falou, Pati, porque lá ela me chamava de Pati. Muita gente lá na fábrica me chamava de Pati. Ela falou, Pati, eu comprei uma lembrancinha para você. Aí eu falei, foi? Eu disse, mas não comprei nada para você. Ela falou, não tem problema. Eu ia passando no centro e me deu uma vontade tão grande de comprar um presentinho para você. E eu senti no meu coração, tinha vários bichinhos lá, sapinho, girafinha, mas eu senti desejo de comprar esse presente para você. Tá lá no vestiário, vamos comigo lá para mim poder te dar? Aí eu, vamos. Aí fui, né, junto com ela, conversando até o vestiário. Quando chegamos no vestiário, ela abriu a portinha lá, porque cada um tinha sua portinha, seu armário. Ela abriu o armário dela, gente, e me deu um embrulho assim, né? Um presente, embrulhado de papel de presente. Gente do céu, quando eu abro aquele embrulho, vocês não acreditam o que tinha dentro desse embrulho. Vou mostrar para vocês. Até hoje eu guardo. Isso aqui é promessa de Deus. Olha só. Deixa eu levar bem pertinho de vocês. Gente, olha. Deixa eu ver se vocês veem. Gente, isso não é de Deus? Sinal de Deus. Gente, Salmo 23 e uma casinha. Que significa? Sinal de Deus. Que eu nunca irei morar debaixo da ponte enquanto eu estiver abaixo das promessas do Senhor. E o Salmo 23, nada vai me faltar. Ô, glória! Então, gente, não tenha medo. E continuando aqui o testemunho, gente, eu tô toda arrepiada. Aí ela me deu, gente, eu comecei a pular dentro do banheiro e eu segurava na mão dela e, mãe, você é um canal do Senhor. E ela, o que foi, pai? Você tá doida? Eu falei, Deus te usou para falar comigo. Aí ela foi, minha irmã Glória, não sei o que, né? Essas coisas a gente ficou lá comentando. Eu fiquei tão feliz naquele dia, gente. Eu trabalhei tão feliz. Quando eu cheguei em casa, eu falei com meu esposo, Jailson, pode mandar o dinheiro hoje para a conta do meu irmão. Manda a conta e mande ele lá comprar o terreno, porque a gente vamos embora daqui da Paraíba. Aí ele falou, o que foi que aconteceu? Aí eu fui, mostrei, contei toda a história para ele, né? A gente conversou, aí ele falou, então é de Deus. Eu falei, sim, é de Deus. Chegou a hora da gente ir embora daqui, o nosso tempo aqui acabou. Ai, gente do céu, ele foi, né? Durante a semana ele ligou pro celular do meu irmão. Até durante a semana ele ligou, gente, que a gente não podia nem ligar, porque às vezes meu esposo estava trabalhando e meu irmão também trabalhava aqui na época, né? Aí eu sei que eles conversaram durante a semana, marcaram, meu irmão mandou o número da conta dele. Aí a gente depositamos o dinheiro na conta do meu irmão. Aí meu irmão comprou o terreno aqui, né? Precisava, mandou o dinheiro do terreno e mandou o dinheiro do documento, né? Para passar o documento. Aí eu sei que meu irmão finalizou tudo, aí ligou no sábado e falou, ó, já conversei com o rapaz, já tá tudo certinho, já vou passar o dinheiro para conta dele e vou passar o documento para ele. Isso já era entre esses meio termo, conversa vai e vem semana em semana, já estava quase pertinho já do final do ano, entre uma coisa e outra. Aí meu irmão foi e me ligou, em outubro, novembro, eu não me recordo muito bem qual foi o mês, ele me ligou, Sinha, eu tenho uma notícia para te dar. Aí eu falei, ai meu Deus, o que é agora? Aí ele falou, então, eu aqui vai passar o saneamento básico. Na época ele falando, né? O saneamento básico tá passando por aqui, pela comunidade, né? E precisa de um de vocês vir para cá, para poder assinar a documentação, que aqui a maioria dos documentos é feito na Associação dos Moradores, você tem que assinar um documento. Precisa de um de vocês vir para cá e marcar o terreno, limpar o terreno, fazer alguma coisa. Então um de vocês tem que vir, porque eu não tô com tempo. Aí tem que ajeitar essa documentação, gente. Aí eu fiquei pensando, eu fui conversar com meu esposo, a gente foi, né, ficamos conversando, eu digo, tá bom, vou conversar com o Geilson, qualquer coisa eu te passo depois, ele tá bom.
E ele ficou aqui resolvendo as coisas, né, para ganhar tempo para meu esposo vir ou eu vim para cá. Então eu conversei com meu esposo, a gente, né, sentou, conversando bem direitinho, tudo direitinho, né? E resolvemos que quem ia vir era ele. E eu ia ficar lá com as crianças e ele ia vir na frente, porque como ele é pedreiro, pensamos, né? Então você vai na frente e você vai construindo a casa, pelo menos um quadrado, porque já tem um quadradinho lá dentro do terreno. Então a gente não vai mais pagar aluguel. Aí ele falou, é isso mesmo? Eu digo, é isso mesmo, você vai na frente e eu fico. E as coisas daqui, pode deixar que eu dou conta e você vai só se preocupando com os problemas de lá. Terreno, ajeitar, fazer uma casa. E os daqui, a casa, porque eu tava trabalhando, né? A casa e as crianças, pode deixar que eu tomo de conta. Então, gente, quando foi dia 2 de março, meu esposo tava viajando para o Rio de Janeiro. Aí ele pediu demissão da empresa que ele trabalhava, né? Aí pegou o dinheiro que tinha, né? Pagamos o que tinha de pagar, ele já deixou tudo quitado, né? Compra, essas coisas, né? Deixou tudo abastecido. E o restante que ele recebeu da empresa, ele viajou para cá. E eu fiquei com as crianças lá na Paraíba. Gente, nada é fácil, é tudo difícil, mas a gente vence e a gente chega lá. Quando chegou aqui, ele não conseguia emprego, gente. Não fichado, né? Só bicos, mas não dava porque ele veio para cá e ficou na casa do meu irmão até construir um quartinho, né? Uma pequenininha casa aqui no terreno para ele vir para cá. Enquanto isso, ele ia ficar na casa do meu irmão. E tinha despesa na casa do meu irmão, ele tinha que ajudar, né? Aí eu também conversei lá na empresa, né? Por sinal, compreenderam muito bem, graças a Deus. Aí eu pedi para eles, se eles pudessem, né? Me demitir, né? Para eu poder ter direito, né? Aos meus direitos, né? Trabalhista, para mim não vir para cá também lisa, né? Aí eu também comprei já a passagem de avião para mim e para as crianças, fiquei pagando no decorrer do ano. Aí comprei a passagem para o dia 21 de dezembro e meu esposo viajou para cá dia 2 de março. E a gente ia ter esse tempo todinho longe um do outro, só se falando pelo telefone, que era para ele ter tempo para organizar as coisas aqui, e lá eu ia organizando as coisas lá, porque eu ia ter que vender tudo que eu tinha comprado novo. Lembra que eu falei que tava tudo novo? Pronto. Aí eu tive que vender tudo, né, para poder arrecadar um dinheirinho para poder investir aqui. Aí não vendi a minha casa, eu aluguei a minha casa, para quem não sabe, eu tenho uma casa na Paraíba, ao filho da minha vizinha, né? E os móveis eu saí vendendo baratinho. Gente, baratinho eu vendi meus móveis. Eu tinha uma mesa de 6 cadeiras de madeira, vendi por R$150 na época, para parcelar de 3 vezes a pessoa me achou cara, só para você ter noção das coisas. Mas aí eu vendi tudo, né? Algumas coisas eu deixei na casa da minha mãe, né? E continuei lá trabalhando e sempre lá conversando lá no RH para eles adiantar, me colocar, né, o mais rápido possível para poder organizar, porque eu estava com medo de chegar já ao meio de dezembro e eles não me colocarem, né, não me demitirem, porque tem todo um processo quando a gente sai de uma empresa, né? Tem que fazer exame, tem que ter... E eu ficava com medo, então de vez em quando eu ficava conversando, lembrando para eles não esquecer de mim, né? Aí saía a gente, entrava a gente e nada de lembrar de mim. E eu sempre ali, né, conversando. E aí, tá pertinho, não sei o quê, e nada. E eu morrendo de medo. Chegou, gente, o meio de maio. Entrou o mês de junho e nada. Eu digo, meu Deus. E agora sim, eu sei que o senhor tá nesse negócio. Porque já tá se aproximando o meio de dezembro. Sabe que quando chega julho para dezembro é o pulo, né? Então eu fiquei pensando, e agora? Aí orei ao Senhor mais uma vez, apresentei aquela situação a Deus, né? Senhor, já conversei, não sei mais o que fazer. Aí quando foi de noite, gente, para quem não acredita, acredite. Acredite que Deus fala com você através de sonho. Então, quando foi à noite, gente, eu tive um sonho. Olha só, eu numa estrada,
uma estrada de barro, era mato de um lado e mato de outro. E eu num carro, eu não conheço muito de carro, mas era um carro que não tinha aquela parte de cima do carro, era só a parte de baixo. E era eu dirigindo esse carro, olha só, o senhor já estava mostrando que eu ia dirigir um carro um dia. Eu dirigindo esse carro e os meus 2 filhos atrás. E eu ia lá dirigindo esse carro, de repente, nessa estrada de barro, lá na frente tinha uma placa do lado direito, que era o lado que eu ia dirigindo. Quando eu olho assim para a placa, tinha um letreiro em cima, uma palavra, que a palavra, a frase que tem em cima, eu não conseguia ler. Por mais que eu puxasse a vista, eu não conseguia ler, estava embaçado, eu não conseguia ler o que estava escrito em cima. Mas embaixo do letreiro tinha uns números, o número eu conseguia ver. Aí estava lá o número 1, ainda lembro, era 01 08 e 13. E eu fiquei pensando, que número é esse? Meu Deus, que é isso? Uma placa de um carro? Fiquei tipo assim imaginando, né? Uma data? Não sei. Enfim, acordei, não entendi nada do sonho, né? O mistério de Deus. Não entendi nada do sonho. E foi se passando, e foi se passando. Vocês lembram o número que eu falei? 01 08 13. Então, gente, essa data foi o dia que foi assinado a minha demissão da empresa. Quando foi no dia 1º de agosto de 2013, a minha demissão foi assinada. A moça chegou, né, a menina lá do RH chegou perto de mim, aí falou, Paty, a sua demissão foi assinada hoje. Quando você terminar a carga horária de trabalho, você passa lá no RH. Gente do céu, quando eu cheguei em casa, né, eu comecei a lembrar. Eu digo, nossa, o sonho. Dia 1º de agosto de 2013. Foi o dia que foi assinada a minha demissão. Então, creia que Deus, Ele fala contigo. É só você conversar com Ele que Ele te responde. Aí, gente, a minha demissão foi assinada dia 1º de agosto de 2013. Aí se passou-se. Nossa, e nesse período meu esposo ainda não tinha conseguido um trabalho assinado aqui ainda. Não tinha feito casa ainda. Estava morando lá no meu irmão ainda. E eu fiquei um pouquinho, né, angustiada, aperreada, né, gente? Por conta que a gente ia vir pra cá, ia trazer as crianças. Aí, no caso, eu falei pra ele, então a gente vamos. Aí eu falei pro meu esposo, então alugue uma casa. Isso já era, gente, já assim, já tava no meio de novembro já. No próximo mês a gente já ia viajar. Aí eu fui e falei pra ele assim, então, você aluga uma casa onde a gente vai morar, que é no bairro, que eu moro aqui no bairro, na divisa entre Caxias e Magé, né? Aí eu digo, e a gente, mas só que esse meu lado de cá pega mais pra Caxias, tá, gente? Aí eu fui falei assim, então, eu quero uma casa que você aluga, um local pra gente morar, lá onde a gente vai morar. Porque de lá a gente pode ficar indo para o terreno para construir a nossa casa, né, gente? Então, aí ele falou, tá bom então. Aí conseguiu, né? Como eu tenho minha tia que mora aqui, tenho meu tio, meu irmão, né? Na época meus 2 irmãos moravam aqui, então eles queriam que eu alugasse uma casa lá onde eles moram. Eles moram lá para a Banda do Centro, em Bom Sucesso, no centro do Rio. E aqui já é roça. Então eu falei assim, não, eu não quero morar lá no centro, eu quero morar aonde eu vou construir minha casa, que é o mais certo, né? Porque quando tiver dia feriado, final de semana, a gente vai pro terreno construir a nossa casa. E de lá a gente tem que pagar passagem aqui é caro, tem que ter despesa e tudo mais. Então, aí meu esposo conseguiu uma casa aqui no bairro mesmo, lá na praça, né? E ele alugou essa casa. E chegando no mês, que eu falei, no mês de novembro, e nada dele conseguir um emprego. Ele estava muito preocupado, porque a gente estava chegando.
e ele não tinha arrumado um trabalho assinado e tinha que alugar uma casa. Aluguel não é barato e tinha tudo isso e ele estava preocupado porque ele não estava trabalhando, ele estava fazendo só bicos, né? Biscates, que a gente chama de bicos. Aí eu fui, né? Eu falei, se acalma que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, a gente estamos chegando. Ele falou assim, não é melhor eu voltar, porque pelo menos aí a gente já tem a casa, a gente começa. Eu digo, não. Eu já comprei passagem, a gente estamos indo para aí. Se você vier para Paraíba, você vai ficar aqui sozinho, porque eu tô indo pro Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu vou ficar. Era desse jeito. Graças a Deus, sempre fui determinada, gente. Tem que ser determinada. Aí, que nem eu tinha até esquecido já. Aí ele se acalmou mais um pouco, né? Alugou a casa. Gente, quando ele alugou a casa, olha que não é coisa de Deus. Uma empresa ligou para ele ir lá levar os documentos, aí ele foi, levou os documentos, fez exame, tudo, já ficou trabalhando. É coisa de Deus. Aí quando foi no dia 20, né, de dezembro, eu estava no aeroporto, eu e as crianças, para vir para cá, para o Rio de Janeiro. Então, uma das promessas já estava se cumprindo, que era o quê? Vou eu te levar para longe. Então, eu vou deixar uma foto aqui, gente, desse lado de cá. Vou deixar uma foto eu no aeroporto, né? Na hora de já próxima a pegar o voo, né? Aí vou deixar para vocês aqui uma fotinha, tá? Eu lá no aeroporto, viajando para cá em 2013. Foi algo assim emocionante. Aí sim, continuando aqui o nosso testemunho, né, gente? A nossa experiência com Deus. Aí uma das promessas já estava se cumprindo, que vou eu te levar para longe. Aí quando chegamos aqui, quando foi no dia 21 de dezembro, às 6 horas da manhã, a gente estava aterrissando aqui no aeroporto Galeão. Aí quando eu cheguei aqui, quando foi no mês de janeiro, eu coloquei um currículo numa empresa e graças a Deus eu já fui chamada. Olha só, as portas se abrindo. Vou eu te levar para longe e vou abrir portas. Então, as portas se abriram. Aí, gente, eu deixei um currículo numa empresa em janeiro. Aí fui chamada, rapidinho fui chamada nessa empresa. Olha aí, as portas se abriram, lembra? Vou eu te levar para longe e vou abrir portas. Então, aí fui chamada, passei 7 meses trabalhando nessa empresa. Quando eu saí de lá, né? Eu saí de lá porque eu fiquei no turno da tarde, então eu tava chegando em casa muito tarde gente. Tinha dia que eu chegava 1 hora da manhã, só pra vocês terem noção. Então, assim, eu fiquei com medo, né? Porque eu não conhecia nada aqui, recentemente chegada aqui. Então, eu fiquei bastante nervosa e bastante com medo aqui de andar sozinha, né? E era muito longe, era lá em São João do Meriti. Quem mora aqui sabe que São João do Meriti pra cá é muito longe. Aí, então, eu conversei lá, pedi para eles me demitir, porque eu não ia, né, porque é muito longe e tal. Eles me pagaram tudo direitinho. Aí, com o dinheiro que eu ganhei da empresa, eu investi aqui na casa. Investi aqui na casa e já deu uma adiantadinha. Aí, quando foi no próximo mês, eu coloquei o currículo em outra empresa. Aí, fui chamada. Só que eu fui chamada em 2 empresas ao mesmo tempo. Aí eu tive que analisar qual das 2 que era melhor, mais perto de casa. Aí eu aceitei a mais perto de casa, mesmo a outra pagando bem, mas essa que era mais perto de casa. Aí eu trabalhei 4 meses nela. Aí depois de 4 meses teve redução de quadro lá na empresa. Aí eu saí de novo. Aí com o dinheiro que eu recebi, eu investi de novo na minha casa. E meu esposo também trabalhando, gente. E tudo que a gente recebia era investido aqui na casa. Ajudante era eu e meu filho e minha filha. E o pedreiro era meu esposo. Final de semana a gente não saía nem para comer um cachorro quente. Porque a gente pesava. Sai para comer cachorro quente, dá o quê? R$50. É 2 sacas de cimento. Então, é cimento. Depois a gente vai comer um cachorro quente. Era assim. Tudo a gente economizava para investir na casa. Várias empresas. O Senhor abriu várias portas de trabalho aqui para mim. Graças a Deus. E, gente, vocês não acreditam. Essa empresa que meu esposo entrou, ele ganhava um salário e ganhava um ticket de alimentação.
Esse ticket de alimentação era no valor de R$ 400 na época. Nossa, dava para mim fazer a feira do mês todo quando a gente chegou aqui. Agora tá tudo caro, né, gente? R$ 400 não é mais nada. Mas na época eu fazia a feira do mês todo. E as empresas que eu trabalhava, eu ganhava também o ticket de alimentação no valor de R$ 240, R$ 230, dependendo da empresa. Aí era que eu comprava mistura, a do meu esposo eu fazia feira e o nosso dinheiro era só para investir na casa. Era desse jeito, gente. Então, é só bênção. Porque o Senhor, quando está no negócio, tudo dá certo. Aí eu trabalhei ontem, o Senhor abriu várias portas de trabalho para mim. Ainda abre várias portas. Aqui já é uma porta de trabalho que o Senhor está me abençoando, né? Abrindo para mim. Aí, gente, eu comecei a trabalhar em várias empresas, né? E saindo, pegava o dinheiro e investia na casa. E quando foi na parte da laje, aí, gente, a gente levantamos as paredes, ficou faltando a laje. Eu digo, Senhor, e agora? A laje era um valor X, aí tem ferragem, tem tábua, tem um concreto, é muito dinheiro, e agora? Nessa época eu estava desempregada, né? Eu tinha acabado de sair da empresa, tive redução de quadro. Aí esses que tinham entrado, os mais novos, né, da empresa, eles demitiram. Aí a gente passou tudo no cartão, a laje estava passando tudo no cartão, para a gente poder comprar dinheiro, e o restante a gente, a laje, o concreto, a gente passando no cartão. Gente, por incrível que pareça, o Senhor é muito bom. Até hoje, essa laje não vieram cobrar. Como é isso, Cinha? Como é que não vieram cobrar essa laje? Não vieram, gente. A gente encontrou um papel, né? O cara vinha e colocava concreto. A gente ligamos, entramos em contato, ele veio, mediu, fez tudo direitinho, né? E a gente foi e marcamos o dia, ele veio, colocou a laje, tudo direitinho. A gente na hora lá passamos o cartão, lá na empresa, ele trouxe a máquina, a gente passamos o cartão na máquina e ele foi embora. E quando a gente chegou aqui, a gente não tinha residência fixa ainda. Então, os nossos boletos não vinham, a gente só ia no banco, pagava a conta e guardava aquele canhotinho que no banco dava, que era o nosso comprovante. E o banco entrando em contato com a gente direto. E meu esposo todo mês, a gente parcelou em 4 vezes a laje. E todos os meses o cartão entrava em contato, querendo falar com meu esposo, que a gente tirou no cartão do meu esposo. E nada da gente, o que esse cartão quer? Eles querem bem dar outro cartão, bem limite. E nada da gente, e a gente correndo do banco, né? Porque a gente não sabia o que eles queriam. Aí um dia, eles, não sei como, o banco me ligou para o meu número, não ligou para o número do meu esposo, ligou para mim. A senhora é Patrícia, esposa de tal, e começou a dar os dados do meu esposo, eu digo, sou eu. Aí é Patrícia, esposa do seu Geilson, tal, eu digo, sim, sou eu. Então, a gente estamos entrando em contato com o seu Geilson, já faz 3 meses, e ele não responde os telefonemas, e as mensagens que a gente manda, ele também não responde. A gente queremos entrar em contato com ele, que ele está pagando uma dívida aqui que não existe. Aí uma dívida que não existe? Como assim? Aí fiquei curiosa, né? Como uma dívida que não existe? Ele disse, não, todos os meses ele tá pagando um valor X no cartão dele, só que aqui não tem dívida dele. Eu falei, mas tem uma dívida, senhora. A gente fez uma dívida no valor X no cartão dele e a gente tá pagando. Eu falei, mas a gente fez uma dívida no tal dia, tal valor e a gente estamos pagando no cartão. Não chega a fatura aqui pra gente poder saber. Nessa época não tinha aplicativo, esse negócio de celular, que hoje em dia você vê tudo, gente. Era tudo mais difícil. Aí ela falou assim, mas não tem dívida sua aqui, senhora. A senhora avisa seu esposo. Aí o limite dele que tem aqui vai ficar de crédito positivo. Aí eu falei, tá bom então. Aí fiquei dizendo, ela tá maluca. Como que não tem dívida? Que a gente passamos a laje da casa no cartão e como não tem dívida? Aí, meu povo, quando meu esposo chegou, eu falei com ele, eu digo, o banco ligou dizendo que não tem dívida aí não. Aí ele falou, como não tem dívida? Eu digo, ele falou que não tem dívida e você tá com crédito lá e não tem dívida. Gente do céu. Aí eu falei, olha, isso aí é pegadinha. Deixa o dinheiro lá.
E quando for o momento certo, eles vão debitar tudo a ver. Quando a dívida chega lá no banco, porque não chegou no banco ainda, eu pensando, né? 3 meses já. Aí eu falando, quando a dívida chegar lá no banco, eles vão sim jogar pro cartão. E se a gente gastar o dinheiro que tem lá, aí pronto, vai ficar muito mais difícil. Então termina de pagar e deixa o dinheiro lá guardado. Gente, a gente pagou a dívida toda do cartão da laje. Esperamos por 4 meses a mais e nada de debitar. E todo mês vem uma carta, de vez em quando eles estão ligando. Senhor, o senhor tem um valor aqui. O senhor não quer resgatar. E não sei o quê. E o senhor tem um valor positivo no seu cartão. E temos... Gente do céu, é o que vocês dizem. E porque a gente comprava no cartão e a gente já pagava aquele valor, que era para deixar o valor da laje, né? Que a gente tava com medo de vir cobrar depois. A gente não tem o dinheiro para pagar. Então, amores, eu sei que o Senhor nos abençoou com essa laje. O Senhor já me abençoou com várias coisas, gente, porque se eu for contar aqui, o vídeo fica enorme. Mas a laje foi uma coisa, assim, inexplicável. E até hoje, ninguém sabe. Foi bênção do Senhor. Então, lembra, em 2011, vou eu te levar para longe. Vou abrir portas, abriu várias portas de trabalho. Porque o Senhor já me abençoou, gente. Mas tantas bênçãos que eu já falei que não dá nem para caber aqui nesse vídeo. Então, amores, foi isso aí. Aí vocês me perguntam, Cinha, mas a promessa para você foi você te levar para longe. Você já está longe. Foi te abrir portas. Ele já te abriu várias portas e ainda abre portas, tá, gente? Aqui o canal é uma porta. Ele já te abençoou, o Senhor já me abençoou de várias coisas, gente. Me abençoou, já compramos nosso carrinho, tirei minha habilitação, essa laje e outras coisas que depois eu vou trazer mais vídeo falando mais sobre o que aconteceu dentro desse testemunho. E por último, gente, vocês podem perguntar assim, sim, e aí? Mas o Senhor falou que ia te levar para tu dar testemunho. Você já foi? Sim, gente, já. Quando foi em 2018, agora, né, praticamente dia desse. Em 2018, gente, eu tava num culto aqui na congregação onde eu congrego. E o Senhor usou um irmão lá nessa igreja. Isso foi no meio de dezembro. Ainda lembro, foi no meio de dezembro, a gente tava lá num culto. E ele foi e me chamou num cantinho e falou assim pra mim, irmã, o Senhor manda te falar que chegou a hora de você voltar para dar testemunho. Gente, olha, chegou, me arrepio. Aí eu olhei pra ele assim, eu digo, ué, como é que ele sabia? Aí fiquei esperando ele falar, né? Ele começou a falar outras coisas, né? Aí falando, chegou a hora, irmã. A senhora sabe o que é. Então Deus só mandou lhe dizer isso, que já chegou a hora de voltar. Aí então, gente, eu comecei a orar ao Senhor, eu digo, já sei o que é. Eu digo, não, irmão, muito obrigado. Eu já sei o que é. Porque o Senhor já estava me incomodando, já fazia alguns meses, sobre isso. Que eu estava com vontade de voltar para ir lá na igreja onde o Senhor me deu a promessa para dar testemunho. E quando foi em 2018, gente, eu voltei. Fui para João Pessoa, fui lá naquela igrejinha, né? Que não é mais a igrejinha, né, gente? Agora é uma igrejona abençoada por Deus, tudo muito lindo, graças a Deus. Né? Muita gente nova, né? Algumas pessoas já foram para outras congregações e novas pessoas também já vieram. Aí no dia que eu cheguei lá, aí eu cheguei um dia de sábado, gente, lá na casa da minha mãe. Aí eu falei, então, antes de sair, eu vou ter que ir lá na congregação para poder dar o meu testemunho. Aí quando foi no domingo, eu fui, né? E eu com aquele medo, com receio, eu falando, Senhor, se for para me dar o testemunho hoje, que esteja bem pouquinho pessoa lá na igreja. Que esteja bem pouquinho membro lá na igreja, bem pouquinho, gente. Porque eu fiquei tímida, né? Com vergonha, né? De falar assim para todo mundo. Eu não era para ter vergonha, mas eu tive, gente. Aí eu digo, ai, Senhor, se for para me dar o testemunho, que esteja bem pouquinha gente.
Aí eu falando assim com Deus, né? Aí fui para a congregação. Quando eu cheguei lá, o pastor me conheceu, o pastor Antônio, que Deus o abençoe. Aí o pastor Antônio, irmã Patrícia, cadê o irmão Jean, que é o meu filho? Irmã Jéssica, começou a chamar todo mundo, tá todo mundo bem, só quem veio foi eu. Aí ele, começou a conversar um pouquinho, nele, a esposa dele e tal. Aí ficamos ali, né? Eu fiquei sentadinha ali, começou o culto, gente. Aí a igreja cheia de gente. Aí eu digo, meu Deus do céu, e agora a igreja cheia de gente? Aí eu digo, ai meu Deus, eu tô com vergonha. Aí eu digo assim, se não for para contar hoje, né, para deixar o testemunho. Se não for para deixar o testemunho hoje, ou deixar outro dia que tenha menos pessoas, que o pastor não me chame hoje para mim ir louvar ou pregar lá na frente. Se ele me chamar é porque é para deixar o testemunho. Olha só, ainda tava duvidando. Aí, gente, no meio começou o culto maravilhoso, eram os louvores, as irmãs lá louvavam, cantavam, tá tão gostoso o culto. Daqui a pouco o pastor, irmã Patrícia, tá com oportunidade para deixar para a igreja o que Deus mandou a senhora falar. Gente do céu, eu falei, oh meu Deus, então é hoje, né? Então vamos lá. Aí fui, gente, aí peguei o microfone, né? Saudei a igreja, né, com a paz do Senhor. Aí deixei meu testemunho lá, né, para os irmãos. Contei como foi o trajeto, como foi, né, que o Senhor tinha falado naquele lugar comigo, dizendo que ia me levar para longe e tal. Aí pronto, deixei o testemunho lá e falei com o pastor. Aí fiquei lá, ainda fiquei 20 e poucos dias lá em João Pessoa, na casa da minha mãe. Aí, né, fui na casa dos parentes, amigos, né, tudo mais. Fui dar uma olhadinha na minha casa, né, pra ver como é que ela tá. E foi muito bom, e foi muito, muito gostoso passar esses dias lá. E foi muito bom essa experiência com Deus, gente. Então, se o Senhor falou com você que vai te levar para longe, não importa se vai ser naquele dia, naquele mês ou naquele ano, vai se cumprir. Se o Senhor te prometeu algo, vai se cumprir. Não tenha dúvida. Só que não é no nosso tempo, né? Vê que eu já tinha até esquecido, foi em 2011 que o Senhor falou comigo e veio se cumprir em 2013, né? Foi alguns anos, né? Já tinha passado o quê? Quase 2 anos. Então, coloque no seu coração, se Deus te prometeu algo, se Deus falou que vai salvar seu marido, que o Senhor vai renovar sua casa, vai libertar, Ele vai. Tenha fé que isso vai acontecer, sim. Vai vir obstáculos? Sim. Vai vir dificuldades? Sim, gente. Não é fácil. Mas quando a gente tem Deus no coração e a gente tem fé, foco nele, tudo se realiza. E o mais importante, conversa com Deus. Não conversa com o vizinho, não conversa com o estranho, conversa com Deus. Porque a prova disso é isso aqui, ó. A prova de que Deus escuta o que você fala. Que Deus responde as suas perguntas. É isso aqui, gente. Olha aí. É isso aqui, tá vendo? Creia tão somente. Então, amores, foi assim que eu vim morar aqui no Rio de Janeiro. Foi dessa forma, algo divino. Foi uma promessa de Deus e muitas outras coisas aconteceram. Vou trazer mais vídeo falando sobre. Agora eu vou deixar umas fotos, gente, de quando eu cheguei aqui, como foi a construção da minha casa, como foi tudo. Vou mostrar algumas fotos para vocês daqui em diante, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? De mais uma página aqui do Diário da Cinha. Que Deus venha abençoar todos vocês, tá bom? E coloque no seu coração uma palavra-chave, gente. Deus, Ele é fiel e sempre vai ser fiel, tá bom? Então, beijo no coração, que Papai do Céu venha abençoar todos vocês com muita saúde e com muito sucesso. Tchau, gente, até o próximo vídeo.